Aleluias, glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Bom estarmos aqui nessa manhã abençoada, glórias a Deus. Deus tem falado muito forte conosco. Bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos lá, ler lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 12. Êxodo no capítulo de número 12 e os primeiros versículos vai nos trazer essa passagem. Pois bem, Êxodo capítulo 12, que é os primeiros versículos, vai dizer assim, ó. E o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Ao pôr do sol, passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, o versículo 21 também é nesse mesmo capítulo. O versículo 21 diz assim, olha: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Essa é a orientação. Amém? Vamos sentados mesmo, vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, ó Senhor, por este dia, por essa oportunidade, por esse tempo, Deus, a qual nós vivemos em Tua presença, Senhor. Pai querido, nós temos visto o Teu trabalhar, Senhor, em pequenos detalhes. O Senhor é aquele que tem olhado para cada um de nós. Vivemos situações diversas, cada um de nós, mas o Senhor é um Deus que tudo pode. É um Deus que tudo conhece, que tudo pode fazer. Muitas das vezes nós pensamos, almejamos algo, queríamos que fosse da nossa maneira, mas é do seu jeito, é da sua maneira. Nós o louvamos, porque o teu olhar, o teu cuidado, o teu agir é muito melhor. Ah, Senhor, a sua sabedoria não tem como se calcular. O Senhor é bom. Por isso nós o louvamos, Senhor. Continua agindo sobre nossas vidas. Estamos nesse domingo de Páscoa, Deus. Celebrando este domingo, recordando, meu Deus, todo o sacrifício que o Cristo Jesus fez por cada um de nós. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, que deu a sua vida por cada um de nós. Nós o louvamos. Pai querido, nesta manhã, Deus seja conosco, assim como o Senhor já tem estado conosco durante todo este culto. Nós o louvamos. Obrigado por receber todo o nosso louvor, nossa adoração, por falar conosco. E nesse momento nós oramos e pedimos que o Senhor venha falar por mais uma vez, Deus. Que nós possamos compreender, que nós possamos absorver a Tua palavra, Senhor. Nós o louvamos. Continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, olha, uma passagem interessante, esse do livro de Êxodo, no capítulo 12. Por esses dias, nós temos feito uma leitura da Bíblia. Eu acredito que alguns irmãos estão acompanhando e
E a gente está lá no livro de Levítico, são 3 livros ao mesmo tempo, mas a gente vê que tem bastante instruções que foram dadas ao povo a respeito do sacrifício. Como deveria ser o sacrifício. Errou, pecou, então tinha que trazer um animal, tinha que sacrificar, e o sacrifício tinha que ser assim, o sangue tinha que ser derramado, tinha que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então não tinha condição, assim, somente com o sacrifício. Teria que sacrificar o animal para que o pecado fosse perdoado, fosse retirado da culpa. Então tinha toda uma cerimônia. E aqui no Êxodo nós vamos ver que nesse momento há uma instrução. Deus dá uma instrução a Moisés para que Moisés se prepara desse jeito, porque seria desta maneira. O que nós vemos nessa época, que a Páscoa hoje é uma data importante, entrou realmente no nosso calendário e é comemorada. Muitas das vezes se perde um pouco o foco, porque parte já lá para a questão do chocolate, vai tudo mais por ali. Mas é uma data importante onde nós acabamos inserindo, comemorando, relembrando, e vem a toda a memória. Então é um período popular, uma data popular, se fala muito. E é um momento também para nós refletirmos, para pensarmos e entender realmente como que foi criado, o porquê. É interessante. Mas nós vamos ver que a Páscoa, originalmente, quando nós olhamos aqui, é uma festa judaica. Então a gente vai ver que o mandamento é uma festa judaica. E a palavra, quando nós olhamos aí o hebraico original, chama-se Pessach, ou significa passar por cima. Justamente a Páscoa é algo que foi relacionado à questão de passar por cima. Ou seja, neste evento, nesta 10ª praga, onde estaria para ocorrer ali, onde Moisés foi lá, orientado pelo Senhor, e anunciou o faraó. Porque o faraó não deixava o povo sair, então Deus falou, olha, não vai ter jeito. Dessa vez, agora, vai dar certo. À meia-noite, então, o anjo do Senhor passaria por todas as casas, e o primogênito de cada família, e o primogênito também dos animais ali, seriam mortos, né? Seriam sacrificados naquele momento. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando o anjo fosse passar por lá e visse a marca do cordeiro, o sangue nos umbrais daquela porta, então ele pulava aquela casa. Então, na realidade, o anjo iria passar casa a casa. Mas onde houvesse uma marca de sangue ali do cordeiro, ele passaria por esta casa. E assim seguiria para a próxima, e assim foi-se dessa maneira. Então a Páscoa ela vem trazer esse sentido, que ela é passar por cima. Meus irmãos, somente para nós relembrarmos, nós vamos ver que esse período aqui, o povo de Deus, Israel, se encontrava ali em uma escravidão ferrenha, dura. Porque já havia se passado, não foram nem 1 ano, 2 ou 3, 4. O Zé Maria falou, né, uma de 46 anos ou 47? 47 anos. É uma vida ali, né? E aqui o povo passaram foi 430. Então, quantas gerações, imaginem, famílias sendo geradas, são várias gerações ali. E foram 430 anos o povo ali como escravo, servindo ali no Egito. É um período bem difícil, bem complicado. E nós sabemos que, quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver toda essa história lá, a partir do capítulo 37, por ali, nós vamos ver que é José, depois de uma fome extrema, ele como governador, e ele traz a sua família para morar ali no Egito. E a gente vai ver que ali se foi dessa maneira. Mas a palavra do Senhor nos fala que depois o rei do Egito ele morre, vem outro. E aí nós vamos ver que esse povo, os israelitas, se multiplica de uma maneira enorme, cresce demais. O povo de Deus, eles se expandiram demais e cresceu demais. E o rei do Egito, naquela ocasião, fica-se preocupado. Porque 430 anos se passaram e o povo se multiplicando. Então, aumentou-se demais. E um povo que não era tão simples, era um povo forte. E ali chamou a atenção, o rei do Egito fica-se preocupado. Meus irmãos, nós compreendemos e sabemos as medidas que foram tomadas. Pelo menos 3 medidas ali foram tomadas para dar uma freada nesse crescimento.
Nós vamos ver que uma primeira medida, quando olhamos lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 1, quando começamos por ali, ó, nós vamos ver que o rei, que agora ali a ordem é dada para forçar um pouco mais o trabalho dos israelitas, porque sendo assim, eles trabalhando mais e mais e mais e mais, não teriam condições de se multiplicar. Mas a palavra do Senhor vai nos falar que assim nada se deu certo, que a coisa continua. Olha só, o livro de Êxodo, capítulo 1, primeiro, versículo 9 e 13. Olha, disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir por astúcia para que não se torne ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aí o versículo 11 diz: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir, com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom, de Ramsés. Versículo 12: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então o povo, meus irmãos, numerosos demais, trabalhavam, até tinha uma certa liberdade, mas a coisa se complicou. E nós vamos ver que aqui a instrução é: vamos forçar eles, vamos escravizar esse povo, vamos dar ali aumentar muito o seu trabalho. E forçaram ele demais, né? Olha, diz aqui o versículo 3, e os sujeitaram a cruel escravidão. Mas isso aí não parou, porque o povo continuou a crescer. O povo continuou a se multiplicar. Mas nós vamos ver que tem uma segunda medida, porque a ordem do faraó também foi dada às parteiras. Já que não estava dando certo isso aqui, ele chama as parteiras e vai falar para as parteiras: olha, na hora do nascimento, se nascer menina, deixa viver, mas se nascer menino, não deixa viver. Mas nós vamos ver que isso não deu certo, porque essas parteiras, elas não obedecem a Faraó, e obedecem ao Senhor, então deixam ali os meninos viver. Mas teve uma terceira medida, uma terceira que foi a mais cruel de todas ali, porque quando olhamos lá no livro de Êxodo, também lá no capítulo 1, eu acho que é o versículo 22, primeiro versículo 22 vai dizer lá: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então uma terceira medida foi: vamos pegar todos os meninos que estejam vivos, pequenos, e aí lançar no Nilo, porque assim só sobram as meninas. Então tomaram algumas medidas duras, drásticas. Então não era só escravidão agora, não era só um trabalho forçado, não era só uma privação ali da sua liberdade. Agora tinha toda uma perseguição ao povo para fazer com que esse povo fosse diminuído. Mas nada disso deu certo. E a palavra do Senhor fala que nesse contexto todo aqui vai aparecer Moisés, porque aparece ali a figura de Moisés, onde o Senhor vai escolher ele para poder dar sequência e libertar o seu povo. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que Moisés, nesse cenário aqui, quando a partir do versículo do capítulo 2, ele nasce, ele cresce, e nós conhecemos essa história, mas a palavra do Senhor vai nos falar que lá mais para o final do capítulo 2 do livro de Êxodo, o povo clama ao Senhor de uma tal maneira que o Senhor já vai dizer: é agora, né? Porque quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, olha só, então diz lá: o capítulo 2, versículo 23, diz lá: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Depois de 430 anos ali,
E agora o povo ali na dura escravidão, trabalho forçado, perseguição, privação de tudo. E o povo clama ao Senhor. E o Senhor, a palavra de Deus nos fala que o Senhor ouviu. Aqui o Senhor já nos mostra para cada um de nós que Ele está vendo, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê aquilo que nós necessitamos. Ele ouve o nosso clamor, amados irmãos. Aleluia. Que eu e você, quando precisarmos, que nós possamos lembrar, o Senhor é aquele que ouve. É aquele que está atento a tudo, Ele ouve o nosso clamor. Aqui o Senhor ouviu o clamor e agora resolve intervir nessa situação, porque agora Moisés já estava tratado, trabalhado, porque nesse intermeio aqui o Senhor vai e trabalha na vida de Moisés. Então Moisés já estava preparado para a missão. E o Senhor vai falar a partir do capítulo 5 para Moisés, para que Moisés vai lá e conversa com o faraó e diz para faraó, para que faraó deixasse o seu povo ir embora. Acabou o período de escravidão, acabou o período difícil, era para deixar o povo ir, mas o faraó endureceu seu coração e nós conhecemos muito bem essa história, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que Moisés ali vai orientado pelo Senhor e vem uma praga, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 6, vem 9 e faraó endurece o seu coração em todas elas e não deixa o povo ir e sair dali do Egito para ir adorar a Deus e assim seguir caminho. Faraó não deixa o povo ir. 9 pragas se foram, então não tinha jeito. Então o Senhor aqui concede então vir a última praga, a 10ª, essa que nós estávamos falando, que é a matança ali dos primogênitos. Não teve jeito, é uma palavra um pouco difícil de se falar, mas foi a 10ª praga, foi dessa maneira, foi desse jeito e tinha que acontecer. Então o Senhor falou, conforme nós lemos no livro de Êxodo, aqui no comecinho, à meia-noite o anjo do Senhor iria passar de casa em casa e iria ali, não ia sobrar nenhum primogênito, conforme foi dito pelo Senhor, conforme Moisés falou ao faraó, assim deveria acontecer. E o único meio de que não houvesse morte naquela família, nas casas, era pelo sangue do cordeiro. Aonde houvesse a marca do sangue do cordeiro sacrificado naquele dia, não aconteceria esta matança, não aconteceria uma morte ali naquela casa. Então foi dessa maneira. O anjo do juízo iria passar à meia-noite. Então onde encontrasse o sangue, passaria por cima. Páscoa, passaria por cima. Mas aonde não houvesse aquela marca de sangue nos umbrais daquela porta, então não tinha jeito. O primogênito daquela família iria morrer, então estava decretado. E aí, amados irmãos, o que nós vemos e compreendemos é que a Páscoa ela foi naquele dia, o dia da libertação, da independência para todo o povo de Deus, porque a partir daquele momento uma nova história, era um novo caminho, algo novo iria acontecer a partir daquele momento. Mas a partir daquele momento, naquela noite, naquele momento, naquela meia-noite também passou a ser uma noite, uma das piores noites ali para o povo egípcio. Foi uma noite de terror, uma noite difícil de entender, de engolir, de compreender. Não deram ouvido a que Moisés, orientado pelo que o Senhor falou e pagou-se um preço muito alto. Mas nós compreendemos, amados irmãos, que nesse dia, a Páscoa, naquele momento, ele sim representou a libertação de todo o povo de Deus. Por isso que o Senhor falou, olha, vocês devem comemorar a Páscoa, porque um dia vocês estavam escravizados, estavam sob trabalhos forçados, seus filhos ali eram mortos, o faraó não perdoava ninguém, mas hoje, a partir desse momento, vocês vão ser um povo livre. Não serão mais escravos. Aleluia. Louvado seja Deus. Finalmente, meus irmãos, nós compreendemos então que a Páscoa, e o momento da Páscoa, representou um novo começo para Israel. Era um novo começo, uma nova vida. A partir daquele momento já não eram mais escravos, agora passaram a ser peregrinos em direção à terra prometida, uma outra história que iria se começar. Então a Páscoa, a partir desse momento, passou a ser um memorial, deveria ser lembrado, porque ali cessou toda a prova, a escravidão, a dura vida ali que eles tinham,
começava uma nova vida, uma nova caminhada para esse povo do Senhor. Aleluia. E ao olharmos para esse texto, meus irmãos, para todo esse cenário, nós vamos compreender que a Páscoa nos mostra para cada um de nós um novo começo. Né? Um novo começo. Um novo compromisso. Um novo destino. Por isso que o irmão Roberto falou, Feliz Páscoa. Eu não sou judeu, mas eu falei amém. Aleluia. Porque eu compreendi. Antes eu estava no pecado, eu estava por aí. Eu vou falar por mim mesmo, eu vou nem usar outro exemplo. Eu estava por aí, meu irmão. Estava por aí. Mas hoje nós estamos na presença do Senhor. Aleluia. Eu não estava lá no Egito, igual esse povo estava, nessa dura escravidão. Aleluia. Mas eu estava também sob o domínio do pecado, o mal. Mas hoje o mal não nos domina. Aleluia. Sangue de Cristo. Aleluia. O Cordeiro foi sacrificado por cada um de nós. Ele nos libertou de todo o pecado. Aleluia. Por isso, amados irmãos, hoje é o dia de Páscoa. É dia de se comemorar. É dia de se alegrar. É dia de relembrar que Cristo deu a vida por cada um de nós. Aleluia. Antes, assim como esse povo estava na escravidão lá no Egito, sem nenhuma perspectiva de vida, agora já teriam outra perspectiva de vida, porque saíram do Egito, agora estavam indo em direção à terra prometida, agora era uma outra história. Assim é nós. Nós vivemos agora uma nova história. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos, conforme já foi dito durante todo este culto, Jesus Cristo, sim, é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Ele, sim, quando alguém... Feliz Páscoa, amém. Porque eu sei que Cristo Jesus deu a vida por mim. Ele deu a vida por cada um de nós. Aleluia. Jesus Cristo, sim, é o nosso Cordeiro Pascual. O próprio apóstolo Paulo, amados irmãos, ele vai falar lá no livro de Coríntios. Ele fala para o povo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, é bem conhecido, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo ele vai falar. Ele diz assim, olha, o orgulho de vocês não é bom. A instrução que ele passa. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa fermentar? Faz toda a massa ficar fermentada? Ele vai dizendo, olha, não é bom que vocês vivam assim, de qualquer maneira. Ele falava do orgulho, mas ele está falando, olha, não é hora de mais viver no pecado, ficar no erro, não é momento para isso. Pois ele diz no próximo versículo, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ele vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado. Sendo assim, eu já não estou mais naquela dura escravidão, eu já não estou mais sob o domínio do erro, do pecado, eu estou em uma outra vida. É uma massa nova, é um momento novo, por isso eu tenho que lidar com aquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Jesus, sim, é o nosso Cordeiro Pascual. Glórias a Deus. Louvado. 1 Pedro, amados irmãos, livro de 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, nós vamos ver o Senhor também nos falando. Ele fala da seguinte maneira, olha. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Louvado seja Deus. Nós vimos, amados irmãos, que foi através do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, é que a gente vê que é aí que nós estamos salvos, é aí que nós somos transformados. Ele fala para nós aqui, olha, foi pelo sangue precioso, não foi um sangue precioso. Quando nós olhamos para essa menção do livro de Êxodo, a Páscoa passou-se pela casa do povo de Deus porque havia um sangue de um cordeiro ali. E
o anjo passou por cima daquela casa, e assim nós fomos aqui, amados irmãos, transformados, salvos pelo sangue de Cristo, mas não a palavra do Senhor nos fala que é pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha. Aleluia. Por isso, amados irmãos, eu queria fazer nessa manhã um paralelo entre essa palavra que nós lemos lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, com os dias atuais. Porque ali, para ver a libertação do povo, para que o povo tivesse paz, para que o povo tivesse uma esperança, a sua esperança restaurada, a sua expectativa de vida de volta, precisava acontecer conforme as instruções que Moisés estava passando para o povo, precisava acontecer daquela maneira. Pois bem, vamos só dar uma olhada nessa instrução novamente, porque a palavra do Senhor nos fala que não era qualquer animal que deveria ser morto naquele dia, nas casas do povo de Deus. Não era qualquer animal, não era de qualquer idade, não era de qualquer jeito, não foi dessa maneira. O sacrifício, o cordeiro, nós vamos compreender que ele foi divinamente apontado. Quando nós olhamos o livro de Êxodo, no capítulo 12, vamos só voltar novamente, Êxodo 12, e o versículo 3 e 4. Êxodo no capítulo 2, o versículo 3 e 4, olha só o que diz novamente. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Então tinha que ser um cordeiro para cada casa, para cada família. Mas se a família for pequena demais para um animal inteiro, deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. A palavra do Senhor nos fala que a orientação é separem. Separe um cordeiro ou um cabrito. Então ele fala, olha, tem que ser um cordeiro e um cabrito certinho para fazer esse sacrifício. Então o animal foi apontado. Então não era qualquer um outro animal, não poderia ser um bezerro, não poderia ser um boi, não. Era um cordeiro ou um cabrito. Essa foi a orientação. E o povo tinha que dar um jeito para fazer isso acontecer. Mas olha, amados irmãos, olhando para nossas vidas, João Batista, ele ao avistar Jesus, estava lá João Batista fazendo seus trabalhos, ele ao avistar Jesus, está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 29, ele faz uma declaração importante, porque ele olha para o Deus vivo, olha para Cristo Jesus, ele vai olhar e ele vê o sacrifício vivo, vindo ali em sua direção, era o sacrifício definitivo, era uma vez só, enviado por Deus para redimir cada um de nós, para nos dar uma chance de nova vida, para nos trazer esperança, para nos trazer transformação, libertação. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Assim como Moisés falou para o povo, ele e Arão falou, olha, Deus falou, cada família tem que pegar um cordeiro e pegar um cabrito, separem, porque vai ter que se sacrificar, e deu toda a instrução, porque era dessa maneira que o povo iria ser liberto, era dessa maneira que o anjo passaria por cima daquela casa. Aqui João Batista, ele vê Jesus se aproximando, e aí ele olha para Jesus e faz essa declaração, porque ele vê, olha, ali está a nossa salvação. Ele diz, vejam, é o Cordeiro de Deus. É aquele que o Senhor está nos enviando, é aquele que o Senhor permitiu que viesse para ser sacrificado por cada um de nós. Então nós aprendemos já nesta manhã que Jesus Cristo, sim, é o Cordeiro suficiente para todos nós. É Ele que nos transforma, é Ele que nos dá salvação, é Ele, conforme o nosso irmão Humberto mencionou, é Ele que através do nome dEle, Ele vai lá e liberta aquele que está possuído. É aquele que dá vitória, igual a irmã Nádia mencionou, nos pequenos detalhes, é Ele. Aleluia.
É Ele, louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala, quando olhamos de volta para o livro de Êxodo, no capítulo 12, e o versículo 5, teria que separar lá um cordeiro ou um cabrito, mas a palavra do Senhor nos fala no versículo 5, diz assim, olha, o animal escolhido será macho de 1 ano. Teria que ser um animal de 1 ano, mas tem que ser sem defeito. Sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então deveria separar um cordeiro, um cabrito de 1 ano, mas não era qualquer um do rebanho. Porque se Deus não tivesse dado essa instrução, provavelmente o povo iria pegar um cordeiro ou um cabrito, talvez não tivesse com um defeitozinho, alguma coisa, não. Mas o Senhor fala, pega-se de 1 ano e sem defeito. Teria que ser dessa maneira, porque assim o sacrifício ia dar certo. E nós vemos nessa manhã que Jesus Cristo sim é o nosso cordeiro perfeito. Ele é o filho amado do Pai, a qual o Senhor enviou para dar a sua vida por cada um de nós. É aquele que foi obediente, porque ele não recuou, ele não voltou para trás, ele foi obediente até a sua morte, e a morte de cruz. E aquele que não conheceu o pecado, é o cordeiro perfeito. Livro de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, e o versículo 5. 1 João 3,5 diz assim, olha, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Cristo Jesus, ele veio como nosso cordeiro, como João Batista mencionou, Paulo mencionou, e agora aqui nós vimos a palavra do Senhor nos falando que ele veio e precisava ser sem defeito. E Jesus Cristo sim veio sem nenhum erro, sem nenhum pecado. Jesus Cristo sim, ele é o cordeiro perfeito para cada um de nós. Sabe? Mas a palavra do Senhor nos fala também, voltando no livro de Êxodo, no capítulo 12, e o versículo 6, tem que ser um cordeiro, um capítulo de 1 ano, tinha que ser sem defeito, mas não adiantava nada ele ficar vivo. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Êxodo, capítulo 12, guardem-no, 12, versículo 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Aleluia. O cordeiro, a orientação era de 1 ano, tinha que ser macho, tinha que ser cordeiro, cabrito, tinha que ser sem defeito, conforme nós vimos, mas ele precisava ser morto, ele precisava ser sacrificado, não tinha jeito. Jesus é demais, ele, quando nós olhamos os seus ensinamentos, suas parábolas, quanto de nós já ministramos, refletimos, mas não adiantava nada, amados irmãos, se ele não fosse para a cruz e não morresse e o seu sangue não fosse derramado. Precisava concluir toda essa etapa para que os nossos irmãos aqui, como mencionaram aqui, tanto o Humberto como o Marcelo, Jesus Cristo ali ressuscitou, aleluia. Ressuscitou ao 3º dia. Mas ele precisava ser morto. Então o cordeiro deveria ser apontado, deveria ser escolhido, deveria ser sem defeito, mas precisava ser sacrificado, ser morto. E assim nós vamos entender que a morte de Cristo sim nos trouxe salvação. Hebreus capítulo 9 e o versículo 22. Olha só, Hebreus 9, 22 diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Precisava ser sacrificado, pois é assim que a salvação veio para cada um de nós. Olha só Mateus capítulo 20, o versículo 28. Nós vamos ver que Cristo Jesus ele veio sim para dar sua vida em resgate a todos nós, de cada um de nós. Mateus 20, 28 diz assim, ó, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Então ele precisava dar sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Esses dias eu estava em casa falando, eu falei, o bom, sabe qual é a minha filha? Vai conversando. Um dia Deus vai ali fazer o trabalho ali,
E a gente temos fé e esperança que estará conosco um dia por aqui. Mas eu conversando lá, eu falei, sabe qual é o bom da igreja? O bom é que Deus permite que se juntamos todos nós, de todas as idades, pessoas com pouco tempo no ministério, outros mais, uns mais estudados, outros menos, um ganha mais, outros menos, com diversos conhecimentos, com diversas maneiras de agir, um mais calmo, um mais explosivo, uma voz mais forte, uma voz mais ou menos, e assim vai indo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, olha, em casa, às vezes, a conversa nossa é crente, e às vezes é o que acontece aqui, de vez em quando, esses dias estão falando, lembrando, não Zé Mário, Celiane, os dois avós deles são muito fortes demais, né? E a gente falando um pouco sobre, no caso, Celiane, porque quando ela fala, irmão, é a maneira dela falar. Fala forte, tem outros que falam mais não tão forte, né? E o bom é isso, nós se juntamos todos nós. Aleluia. Todos nós em lugar só para louvar e adorar ao Senhor. E aqui estamos, porque Cristo deu sua vida, derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Foi por cada um de nós, aleluia. Conforme diz aqui, olha, Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Aqui estamos. O livro de Isaías, capítulo 53, versículos 7 e 8, é bem conhecido. Isaías 53, 7 e 8 diz lá, olha, que Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi retirado. Jesus, ele deu a sua vida por cada um de nós. Tudo que ele passou, o seu sofrimento, até chegar à cruz do Calvário, foi por mim, por você, foi por cada um de nós. Meus irmãos, por último aqui, olha, nós vamos ver então que o cordeiro precisava ser escolhido, 1 ano, ser macho, sem defeito, mas precisava ser sacrificado. E após isso, a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo 7, que o sangue do cordeiro precisava ser aplicado nos umbrais de cada porta. Porque diz lá, o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, passa então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. O versículo 13 ainda diz assim, ó, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então, precisava, após sacrificar o cordeiro, aplicar o sangue, ou aspergir o sangue ali nos umbrais, nas portas, para sinalizar que ele era a casa de um israelita. Então, o sangue seria um sinal de distinção. Era ali que ia distinguir quem era egípcio e quem era de Israel. Naquela noite seria daquela maneira. O sangue iria distinguir quem era um e quem era o outro. Então não bastava tão somente saber que o cordeiro foi morto, mas o sangue precisava ser aplicado. Não adiantava nada. A família fez o sacrifício, matou lá o cordeiro, comeram o cordeiro, não deixaram nada, mas se não tivesse aplicado um sangue no umbral de sua porta. Então precisava fazer todo esse processo completo. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver que ainda hoje é assim. Aqui estamos nós, as pessoas que foram compradas, remidas pelo sangue de Cristo Jesus. Estamos nós aqui louvando e adorando ao Senhor, ouvindo essa palavra, compreendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Mas ainda há aqueles que não estão por aqui, não estão conosco, não compreenderam, ainda estão por aí, assim como nós, uma outra hora éramos. Ainda existem, estão por aí, e que o Senhor conceda a oportunidade para todos. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, livro de 1 João, já caminhamos para o encerramento, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aleluia.
nós vamos compreender, amados irmãos, que vai chegar um dia, o que vai importar não é nós dizermos qual a sua religião, sou desse, sou daquilo, não vai ser nada disso. O que vai importar é se nós estamos ou não debaixo do sangue de Cristo, se o sangue de Cristo Jesus está realmente aplicado na nossa vida, se sim ou não. A palavra do Senhor nos fala assim, olha, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que o sangue de Cristo Jesus possa estar presente em nossas vidas, nos purificando, nos remindo de todo o pecado. Concluindo, meus amados irmãos, que eu e você possamos ter essa convicção que nós estamos debaixo, sim, do sangue do Cordeiro. Que eu e você possamos ter essa convicção, que nós possamos adorá-lo a Ele em todo o tempo. Não só nesse período de Páscoa. Sim, daqui a pouco eu vou lá para o Jaguaré. Vou lá na minha mãe, vai ter um almoço de Páscoa, vamos estar lá. Mas que nós possamos não só comemorar nesta data, igual eu vou lá para o Jaguaré, não. Que nós possamos, amados irmãos, compreender que Cristo Jesus, amados irmãos, deu a vida por nós. E nós fomos libertos de uma vez só de todo pecado, de todo erro. Nós vivemos uma nova vida. Todos os dias nós possamos louvar e adorar ao Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Apocalipse 5, do versículo 11 e 12, diz assim, olha. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciões, e cantavam em alta voz. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. O Salmo de número 150 e o versículo 6, para encerrar, ele diz lá, olha, Salmo 150, versículo 6, ele diz, tudo o que tem vida, louvem ao Senhor. Glórias a Deus. Que eu e você nós possamos louvar e adorar o Senhor em todo o tempo, meus irmãos. Não só nesse período, mas todos os dias. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando, meus irmãos. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, ó Deus, nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor Jesus, por ter dado a sua vida por cada um de nós.